Muito bem, estamos aqui uma vez mais reunidos para compartilhar, aprender, crescer e avançar juntos. Nós já falamos da tríade do corpo, né? E da mente, um pouquinho de cada um aí nos episódios anteriores. E hoje nós vamos falar sobre a terceira parte, que é a alma, a nossa alma. Meu nome é Camila Tomazelli, eu sou terapeuta e mentora sistêmica integrativa e eu me especializei em apoiar os empresários e empreendedores a desenvolverem a sua autoestima, lapidarem sua autoconfiança, de forma a cuidar das suas emoções, do seu corpo, da sua mente e da sua alma, para que eles possam liderar as próprias vidas e seus negócios com mais autenticidade, autonomia e, por que não, prosperidade. Se você ainda não faz, segue aqui o canal do YouTube, segue aqui a gente no podcast do Spotify. E se você não conhece, eu também estou nas redes sociais principais, Instagram e LinkedIn. Então é isso, vamos lá. Estamos aí aprimorando o inglês também, aprendendo sempre. Então vamos nessa. Hoje nós vamos falar sobre a nossa alma. Independente se você tem uma crença religiosa, segue alguma religião, ou de qual seja o seu ponto de vista em termos de espiritualidade, você, mesmo que você não acredite, né? Dentro de nós, no nosso centro aqui, no nosso coração, e aí a neurociência já vem trazendo essa sabedoria e corroborando isso de maneira científica, através do HeartMath Institute, nós sabemos que o nosso coração, ele não é simplesmente um órgão que bombeia o sangue aí para o nosso corpo. O nosso coração, ele tem um campo eletromagnético, assim como o nosso cérebro, mais 5.000 vezes mais potente. Nosso coração também tem uma rede neural, ou seja, ele tem células semelhantes aos neurônios. E o nosso coração também é um centro onde a gente acessa a coerência para ter mais sabedoria, mais calma. Quando a gente consegue fazer o alinhamento, o que a gente chama de coerência cardíaca, onde a gente alinha o coração e a mente, quando a gente consegue colocar em harmonia as frequências eletromagnéticas do nosso cérebro e do nosso coração em ressonância, em harmonia, é onde a gente acessa um estado de plenitude de ser, de quietude, de sabedoria, de presença, é onde a gente se eleva. Então, tanto com a visão científica como com a visão espiritualizada, nós temos um centro dentro de nós que é sábio, que é muito poderoso e quem nós somos de verdade, é onde habita a nossa essência. Quando a gente fala de alma, especialmente num ambiente aí corporativo, empresarial, que a gente está falando dos empresários, muitas vezes as pessoas não gostam de entrar nesse tema. Geralmente as pessoas gostam de ficar com um assunto mais refinado, mais rebuscado no linguajar, mais técnico. Mas os nossos negócios são feitos por nós, feitos por pessoas. E nisso eles se assemelham a nós. Os nossos negócios também têm uma alma, uma energia, vamos dizer assim, uma frequência, uma assinatura vibracional. Eles carregam um misto aí dos saberes e das consciências e das energias das pessoas que os fundaram, as pessoas que os lideram e as pessoas que compõem ele, os funcionários, os fornecedores, os clientes, a sociedade onde ele está inserido. Então, o nosso negócio tem um pulsar de vida também. Olhando por esse prisma, quando nós escolhemos nos cuidar em todos os níveis, isso só traz benefício também para os nossos negócios. Cuidar de você mesmo, líder, é estratégico para o seu negócio.
cuidar do seu corpo, cuidar da sua mentalidade e cuidar da sua alma, para que você tenha o que a gente chama aí, que o pessoal gosta muito, de alta performance. Não adianta a gente pensar em alta performance e ficar só preso aqui no mundo físico, no concreto, ali no palpável, no que a gente consegue acessar com mais facilidade, o raciocínio, a racionalidade, né? A mente, o corpo. A gente precisa também cuidar das nossas emoções, é claro, e especialmente da nossa alma. Ter práticas espirituais é importante para a nossa vida, é o que dá significado, é o combustível maior para as nossas realizações, é onde está embasado e onde fica fortalecido o nosso porquê, o nosso para quê, ou seja, o nosso propósito está relacionado à nossa alma. A alma contém em si todas as experiências já vividas nessa vida e em outras vidas. Você acreditando ou não, é o que eu acredito, tá tudo bem, segue aquilo que você acredita. O meu ponto de vista é que nós temos várias vidas e nelas nós vamos nos lapidando, aprendendo, crescendo, avançando, evoluindo. E a nossa alma carrega esses aprendizados, essa maturação, essa lapidação ao longo de todo esse processo. Algumas formas que nós podemos utilizar de maneira prática para lapidar e cuidar dessa nossa centelha divina, né, da nossa alma, é criar uma rotina espiritual, que a gente fala. Mas o que é isso? Você pode seguir a sua religião se você tiver. E de novo, a melhor religião é aquela que te faz bem, é aquela que funciona para você. A espiritualidade é o que funciona para você. É acreditar que existe algo maior nos iluminando e cuidando de nós, nos dando direção, nos abençoando com a centelha da vida e da sabedoria. Pelo menos é o que eu acredito. Eu escolho acreditar e para mim faz sentido. Cuidar da rotina da alma, né, da espiritualidade, você pode incluir fazer suas orações, suas meditações, exercícios de respiração, exercícios espirituais, que são uma forma de meditação mais ativa, que eu já falo um pouquinho para vocês sobre isso. Que mais? Contemplação. Você está num estado de presença, contemplando o que está presente para você, contemplando essa natureza, por exemplo, em comunhão com a natureza. É você ter uma rotina em que você vai para dentro, que você entre em comunhão com você, com a sua alma, com o Criador, com o que você acredita, o nome que você der para essa entidade maior que nos dá a vida e nos abençoa todos os dias com a possibilidade de escolher algo novo e viver experiências novas, nos lapidarmos no processo. Fazer esses exercícios de respiração, fazer os exercícios de coerência cardíaca também, já postei alguma coisa aqui em algum lugar. Enfim, encontrar momentos em que você vá para dentro e se conecta com esse silêncio extremamente sábio que existe dentro de você. A espiritualidade é uma forma da gente nutrir a nossa alma, da gente acreditar em algo maior. Você pode fazer leituras, você pode ler a Bíblia, você pode ler livros relacionados à espiritualidade. Eu tenho uma mente bastante aberta nesse sentido, meu coração também é múltiplo nesse sentido. Então, eu busquei já várias experiências, aprendi e tive vivências em diversas religiões e visões espiritualistas. E eu escolho pegar um pouquinho de cada uma daquilo que funciona para mim, ressoa para mim. E eu criei uma forma de ter uma rotina para cuidar da minha alma, nutrir a minha alma. E eu percebo claramente na minha vida que quando eu faço isso, eu tiro esse tempo de qualidade intencional para cuidar do meu espírito, da minha alma, entrar em comunhão aí com o Criador, né, com a natureza,
com tudo que é, eu me sinto mais calma, mais centrada, mais presente. Eu me sinto mais confiante, eu acesso com mais facilidade o meu saber. E assim eu tomo melhores decisões e ajo na vida, em vez de simplesmente reagir às circunstâncias. Um caminho que eu gosto de seguir, que tem feito sentido para mim, e eu conheci através dos seminários Insight, que eu também em breve falo mais sobre isso aqui com vocês, é o movimento da senda interna da alma, o MSA, que é uma organização que veio lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é uma igreja por condições fiscais e tudo isso, mas só tem aquela sede. Fora isso, é um movimento interno mesmo, de conexão com a alma. Então, nós temos a possibilidade, através do MSA, que foi fundada pelo diretor espiritual John Roger, que já fez sua passagem, e hoje o diretor espiritual é John Morton. Tem todo um staff, uma rede de pessoas que trabalham nesse movimento. Tem eventos, tem retiros, tem estudos, enfim, várias possibilidades. Inclusive na Universidade de Santa Mônica existe o mestrado em Ciências Espirituais e doutorado em Ciências Espirituais. Muito bom para se aprofundar nisso. Dito isso, o MSA é um movimento que ele ensina a gente a transcendência da alma de uma maneira muito prática e fácil para a nossa vida, né? De forma que a gente consiga encaixar isso e viver espiritualidade sendo quem a gente é, fazendo o que a gente faz, onde a gente está. Por isso eu gosto tanto. Uma dica que eu dou é desse livro aqui do John Roger, que chama O Guerreiro Espiritual. É muito bonito esse livro, muito profundo, desafiador também, e que dá algumas chaves bem interessantes para a espiritualidade prática. Gosto muito. Quem sabe a gente faz aí, se for possível, um dia um clube do livro, mas enfim, depois eu deixo a dica desse livro para vocês. Nesse livro, ele fala de 3 qualidades do guerreiro espiritual, que para mim tem muito a ver em viver a espiritualidade e tá muito alinhado também com alta performance e com a parte da liderança, de sermos líderes não só das nossas vidas, mas também dos nossos negócios. As 3 qualidades do guerreiro espiritual são, primeiro, intencionalidade. Intenção clara em tudo que você fizer. Ter clareza do que você quer e do para que você está fazendo essas coisas. Isso é muito importante. E isso leva àquela máxima bíblica de pedir e receberei. Então, pelo que você tem pedido na sua vida? Você tem vivido com intenção? Essa é uma das qualidades extremamente importante. A segunda qualidade do guerreiro espiritual é a impecabilidade. Sermos impecáveis com a nossa palavra, porque lembra que a gente semeia e a gente colhe. Então, as nossas palavras têm esse poder também. Então, vamos ser impecáveis com os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso corpo, as nossas falas, as nossas ações, os nossos hábitos, as nossas rotinas, os nossos relacionamentos. Isso é ser responsável. Responsável pela vida, responsável na vida, pela sua vida. É ser um criador responsável, entender que você cocria a sua realidade, a partir do que você acredita, lá no fundo da sua alma. Tem um livro muito bom, outro livro que eu lembrei aqui, que é do Dom Miguel Ruiz, que chama Os 4 Compromissos, e isso me lembra que ele fala também de impecabilidade, da gente ser impecável na nossa vida. Depois eu já fiz um clube do livro desse livro, quem sabe eu faço outro, mas depois eu deixo a referência aqui. É um livro fininho, maravilhoso, que dá para levar de lição para a vida. Então vamos ser impecáveis no autocuidado e na forma como a gente se relaciona e nas nossas ações na nossa vida. E a terceira qualidade do guerreiro espiritual é implacabilidade. É ser implacável
com aquelas coisas que não são boas para você, que não servem a você e que podem colocar em risco ou ferir de alguma forma, não só a você, mas também as pessoas no seu entorno. Então é ser implacável com aquelas coisas que não são elevadas, que não contribuem, que não apoiam, que não são nutritivas. É você ser implacável com vícios, com hábitos negativos, com atitudes negativas, com relacionamentos negativos, com pensamentos negativos e por aí vai. Então, ser implacável na sua vida, ser grandioso e escolher aí o que é melhor para você de maneira intencional e se cuidar com amor profundo por esse ser divino, abençoado que você é, que cada um de nós é. A outra parte importante da alma, da espiritualidade, que me apoia muito, é me lembrar que todos nós estamos fazendo o melhor que podemos com o que temos a cada instante, a cada momento. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não concorde com o que o coleguinha está fazendo, a gente precisa aceitar que é a maneira que ele está escolhendo se manifestar, se apresentar naquele momento. Significa que você deve se manter próximo. Lembre de se cuidar. E aqui eu faço um gancho para os seminários Insight, um seminário, um treinamento assim maravilhoso de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que eu já fiz os 4 níveis e inclusive tive a graça de trabalhar esse ano mais de perto com eles aqui no estado de São Paulo. Os seminários Insight tem 3 regras fundamentais que eu escolhi trazer para minha vida diária e vamos ver se isso apoia você também. A primeira regra é cuidar de mim para que então eu possa apoiar a cuidar dos demais. Ninguém dá carona a pé, então não adianta você querer se colocar num papel de salvador do universo se você não está se cuidando primeiro, olhando para você primeiro. Isso é negligência, é falta de responsabilidade. Então você é a pessoa mais importante da sua vida. Cuide-se primeiro. Quando a gente anda de avião, o que as aeromoças falam? Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre o seu assento. Certifique-se de colocar primeiro em você, para depois auxiliar quem estiver ao seu lado. Isso é para a vida, gente. Então, cuide de você primeiro, em todos os níveis. E aí, então, você estará mais apto a ser contribuição para os demais. A segunda regra do Insight é não me ferir, nem ferir aos demais. E isso tem a ver com não ferir através de julgamentos, de palavras e de ações. Se você é uma pessoa que se deprecia, que se maltrata, a chance de você fazer isso com as outras pessoas é muito maior. Então, a partir do momento que você escolhe não se ferir e escolhe intencionalmente cuidar de você, fica muito mais fácil transbordar isso. Ser essa pessoa consciente, presente, abundante que transborda conhecimento, amor, alegria, sabedoria, enfim, serve amorosamente. A terceira regra é utilizar tudo com letras garrafais, tudo, para aprender, crescer e avançar. Tudo que acontece na nossa vida pode servir de lição, se a gente escolher e tiver essa consciência. Então, escorregou ali no tomate, errou, esqueceu alguma coisa, quebrou a dieta, gritou com o amiguinho, tá tudo bem. Perdoe-se primeiro, lembre-se de se amar no processo. Faça uma ação, se possível, para corrigir essa questão. Aprenda com essa experiência para não repeti-la. E cresça com ela e avance na vida. É assim, como crianças de Deus que somos, estamos aprendendo. E errar faz parte do aprendizado. Só fracassa quem não tenta, quem não faz, não é mesmo? Então, vamos levar esses princípios para a nossa vida, para que a gente possa
ter a nossa alma mais nutrida e assim a gente também expandir para quem nós somos em tudo que a gente fizer, que a gente possa colocar a nossa alma na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, nas nossas tomadas de decisões, no nosso trabalho, enfim, nas nossas escolhas a cada momento. Depois eu queria ouvir de vocês o que vocês acham sobre esse tema de espiritualidade, qual é o ponto de vista de vocês. Eu gosto de conversar, eu gosto de aprender, eu gosto de compartilhar. Então, que você possa se cuidar, nutrir sua alma e permitir que mais de você, ou seja, mais dessa essência, que é a sua verdade, se manifeste na sua vida, que você possa permitir que a sua alma te guie, para que você possa criar grandes obras aqui, com valor, com verdade, com amor, com integridade. Que a sua vida seja próspera, plena, abundante, alegre, feliz, harmônica, expansiva, de aprendizado, crescimento e evolução. Certo? Eu vejo você.